Bom dia a todos. Vamos aguardar mais uns minutinhos até as pessoas acabarem de se juntar aqui a nós, por favor. Pessoal do meu backstage aqui, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Mais um minutinho, gente. Tem bastante gente chegando. Bom dia para quem está chegando agora. Estamos dando mais uns 2 minutinhos aqui até as pessoas acabarem de se juntar aqui a gente nessa manhã. Bom dia. Gente, tem bastante gente entrando ainda. Só mais um pouquinho para que as pessoas não percam aqui a apresentação da doutora Silvia e da Kátia. Um minutinho. Vamos lá, pessoal? Vamos começar. Bem-vindo a todos. Um bom dia. Obrigada por estarem aqui conosco nessa manhã, friozinho em São Paulo, para a gente falar desse tema tão interessante e bem cheio de novidades aí nos últimos dias. Vou me apresentar primeiro para vocês. Eu sou Cláudia Machado. Eu sou responsável pela operação de benefícios na Howden Brasil. Tenho experiência há bastante tempo aqui, trabalho há bastante tempo nesse mercado de benefícios, há pouco mais de 30 anos. Digo que eu comecei bem pequena, né? Então, bastante tempo nessa estrada, tratando desse assunto com os meus queridos clientes, amigos de recursos humanos, aprendendo e procurando colaborar bastante com o dia a dia deles aqui. A minha formação não é na área de saúde, eu sou administradora de empresas, então, para colaborar comigo aqui nessa conversa, nesse tema aqui relacionado mais especificamente à saúde mental nas organizações, eu vou convidar aqui a doutora Silvia Prinholato. Doutora Silvia, bom dia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos.
A doutora Silvia é nossa diretora médica aqui na Howden Brasil. Vou ler aqui a bio dela, suas credenciais, né, doutora, tão importantes. Ela é médica, pediatra, né, doutora? Com experiência de mais de 20 anos em gestão de saúde. E a doutora Silvia é pós-graduada em promoção à saúde e especialista em medicina do trabalho. Então, isso torna a nossa conversa ainda mais pontual, interessante. Doutora Silvia tem estudado muito esse tema e tenho certeza que vocês vão poder esclarecer muitas dúvidas aqui nessa conversa com ela. A doutora Silvia já trabalhou em todas as pontas aqui do nosso setor, em operadoras de saúde, em consultorias, em clientes. Então, a doutora Silvia está muito preparada para nos ajudar nessa questão. E quero convidar também aqui a nossa querida Kátia Gimiani. A Kátia é formada em promoção de saúde pela USP, graduada em serviço social pela PUC São Paulo. Ela é nossa coordenadora aqui da área de gestão de saúde, quem interage com os nossos clientes na montagem dos nossos programas de saúde, está junto com a doutora Silvia, nos apoiando em todos os desenhos aqui dos programas de saúde, está também muito preparada para nos orientar na implementação, na análise, em tudo que as empresas precisam saber relacionadas à NR1. Bom dia, Kátia, bem-vinda. Bom dia, Cláudia, bom dia, Doc, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal. Acho que temos 60 pessoas aqui. Eu vou começar a entrar no tema principal aqui do nosso assunto, só para a gente entender um pouquinho a dinâmica. Vou contar um pouco como é que a gente organizou o papo aqui e depois a gente vai abrir para perguntas no final. Tá bom? Então, os últimos 10 minutos a gente vai deixar aberto para perguntas. Tem um linkzinho ali em cima no Teams, que PIR, perguntas e respostas. Acho que fica mais fácil se vocês concentrarem as perguntas por ali. Se alguém também colocar pergunta no chat, não tem problema. Eu tenho aqui a Heloísa e o Rodrigo que vão me ajudar aqui no backstage. Vou admitir aqui os dois para que eles possam me ajudar no que a gente precisar aqui. Só Elo e Rodrigo. Bom, acho que vocês podem. Elo, só fecha a câmera para a gente poder ficar nós três aqui, mas depois, na hora das perguntas, eu te chamo de novo para você me ajudar a organizar as perguntas dos nossos queridos participantes aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Vou começar aqui com a doutora Silvia. Eu muitas vezes chamo a doutora Silvia de Sil, tá, gente? Então, muito tempo aqui já trabalhando juntas, né, Silvia? Então, bastante interações aqui no meu dia a dia com ela. A gente trabalha bastante aqui, né, em benefícios, quando a gente interage com os RHs, a gente normalmente está falando dos produtos de benefícios lá, do plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, todos os produtos relacionados que as empresas têm que oferecer para os seus empregados. Então, uma pergunta que as pessoas às vezes me fazem, né, por que a gente está envolvido nesse tema também da NR1? E eu já queria começar respondendo um pouco esse questionamento que pode eventualmente surgir, porque para a gente é muito importante a situação toda de saúde das pessoas cobertas por esses benefícios, e é impossível a gente pensar na saúde física e mental dessas pessoas sem pensar no ambiente onde elas estão inseridas, né? No seu ambiente de trabalho. Então, numa dos nossos papos aqui, as nossas conversas, nossas reuniões diárias aqui, a gente estava conversando sobre por que surgiu a NR1, de onde veio essa necessidade. E você, como uma estudiosa do tema, né, sua formação, né, também em medicina do trabalho, tudo isso, como é que você percebe esse interesse, essa transição? A medicina do trabalho durante muito tempo foi vista como uma coisa tão voltada só para acidente do trabalho, para problemas nas fábricas, né, nas operações, e agora a gente tem visto uma mudança relevante disso. Como é que se deu essa transição? Conta um pouquinho para a gente, o que você tem visto por aí relacionado a esse assunto? Bom, Cláudia, excelente pergunta, porque eu
venho acompanhando aí no mercado todas as dúvidas que as empresas vêm tendo sobre esse aspecto. Então, eu vou quebrar em algumas partes históricas. A primeira, a NR1, ela foi criada em 1978 para atender a artigos da CLT que estão relacionados à saúde e segurança do trabalho. Então, ela começou lá atrás. Só que no decorrer dos anos, houve a necessidade de atualizações, voltadas, obviamente, para a realidade do que as empresas têm, olhando o perigo e riscos que existem dentro do ambiente de trabalho. Com o passar do tempo, com a criação aí da Organização Internacional do Trabalho e com a Organização Mundial da Saúde, voltada para essa questão dos riscos e segurança e saúde do trabalhador, em 2022 elas viram a necessidade de olhar para a saúde mental, porque elas começaram a perceber que a quantidade em dinheiro, né, que se perdia em dias trabalhados, chegava a um valor muito exorbitante mundialmente. Era mais de 1 trilhão que a gente estava falando sobre esta situação. O que aconteceu lá atrás, em 2022? As duas se uniram, Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde, e falaram: é o seguinte, empresas, vocês precisam começar a olhar para esse indicador, que é a saúde mental. Mas como olhar para isso? Como eu vou separar o que é do trabalho e o que é do indivíduo relacionado à vida pessoal dele? E aí, dentro do nosso país, aqui no Brasil, a gente tem uma comissão, que é a comissão tripartite. Essa comissão, ela fica elencada ao Ministério do Trabalho e Emprego, e essa comissão é a responsável por avaliar toda a atualização de todas as normas regulamentadoras que nós temos dentro do nosso país. Quando veio essa definição da OIT e da OMS, essa comissão se reuniu e nessa comissão nós temos representantes do governo, representantes de empregadores e representantes de empregados. Então, a primeira coisa, a gente não pode ter em mente que isso foi uma definição apenas do governo. Houve uma junção dos três principais envolvidos, principalmente empregadores e empregados, para a definição e a inserção desses fatores de risco dentro da NR1. Quando eles definiram isso, foram anos aí de estudos, antes de 2022 já vinha sido avaliado, vinha sendo avaliado, mas aí com a definição da OIT e da OMS, houve realmente, olha, precisa ser feito, e aí houve a atualização. Essa atualização da NR1 era para ter entrado em vigência em agosto do ano passado. Porém, como ainda não tinha toda a preparação, todo o envolvimento de todas as empresas olhando para esse aspecto e a preocupação em separar profissional do pessoal, houve uma prorrogação que foi a vigência agora em 26 de maio de 2025. Então, quem vem acompanhando deve ter visto algumas questões. Ah, vai adiar ou não vai adiar? O que aconteceu? A vigência permanece dia 26 de maio deste ano. Entretanto, de forma educativa, de forma orientativa, para que as empresas comecem a conhecer as ferramentas que existem no mercado para conseguir fazer este diagnóstico, identificar novamente perigo e risco e claramente fazer o seu PGR, as suas ações, para lá na frente começar a monitorar o resultado disso. Que interessante. Cada vez que eu falo com você, aprendo uma coisa nova, Sil, sobre esse tema. Eu estou levando um puxão de orelha aqui da minha turma, porque eu pulei um slide importante para contextualizar para vocês o formato dessa nossa conversa. Rodrigo, por favor, coloca para a gente o slide só para mostrar como é que é o fluxo que a gente estabeleceu aqui para estruturar essa conversa. Isso tudo que a doutora Silvia explicou para a gente faz parte do nosso primeiro pilar aqui das fases do processo da análise do risco psicossocial,
que é a fase de compreender. Então, como é que a gente compreende, né, tudo que está sendo proposto pela ANR, de onde ela veio, quais são as expectativas, essa questão do adiamento é uma coisa que impacta no nosso dia a dia. Tem muitas empresas já que estavam já preparadas para isso, outras apavoradas porque não estavam preparadas e agora vão ter que se preparar mais rapidamente. Então, entender tudo isso é a primeira providência que a gente tem que tomar para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito, né? Atuar onde precisa ser atuado. E antes de passar para o segundo pilar, eu queria, Sil, ainda nessa fase da compreensão, que você contasse para a gente um pouco. Você falou de perigo e de risco. Fala um pouco para a gente dessa diferença. Por que isso é diferente? E como é que a gente lida com um e com o outro? Tá, perfeito. Bom, perigo, quando a gente fala de um ambiente de trabalho, é tudo aquilo que pode levar a um adoecimento, a uma agressão, a uma lesão para o indivíduo. O risco é a probabilidade dessa lesão acontecer. E quando eu uno, obviamente, o quanto essa pessoa está exposta com o perigo, ela vai aumentar o risco. Então, eu vou dar dois exemplos para ficar muito claro. Um exemplo não relacionado diretamente ao mundo corporativo, mas imagina a gente lá na praia de Recife. Todo mundo sabe que ali tem tubarão, naquela água. Se eu estou numa faixa de areia, o perigo quem é? O tubarão. Ele existe, ele está ali. Só que o meu risco na faixa de areia, ou próximo ao calçadão, é muito baixo. Ele tende a zero. A partir do momento que eu vou caminhando nessa faixa de areia, eu vou me expondo mais próxima a esse perigo e o meu risco vai aumentando. Se eu entrar na água, tubarão e Silvia no mesmo ambiente, a chance de eu me lesionar vai ser muito maior. Então, muitas vezes, o que a gente precisa entender, Clau, é que trabalhar não é ruim. O trabalho, ele não é ruim, ele não quer lesionar ninguém, né? Infelizmente, a gente vê, obviamente, questões de acidentes, questões de agravos, muitas vezes com óbitos, mas o objetivo do trabalho não é esse. Trabalhar é bom, trabalhar faz bem para o indivíduo, faz bem para a nossa mente, traz o nosso dinheirinho para que a gente possa conquistar as nossas coisas, para que a gente possa fazer uma viagem legal, para que a empresa também cresça. Ela tem que ser uma junção de ganha. Os dois, empresa, três, eu diria, trabalho e o indivíduo que é o colaborador. Trazendo o exemplo para o mundo corporativo. Primeira situação, imagina uma enfermeira no ambiente ali hospitalar. Ela lidar todo dia com perda, né, de paciente, óbito, né, com situações de tristeza, muitas vezes com o familiar, muitas vezes o familiar que se exalta diante dela. Isto é um perigo inerente à profissão dela. Ela vai lidar com a morte, infelizmente. Mas como que o ambiente hospitalar consegue ter fatores que vão ser preventivos, que vão ser protetivos para que essa enfermeira não adoeça? Hoje, o Conselho Federal de Enfermagem ele define carga horária. Olhando para o mundo corporativo, um ambiente, por exemplo, de escritório, aonde eu sei que em determinados momentos eu vou ter uma sobrecarga de trabalho, que a gente sabe que isso acontece, né? Quais são as opções? Eu tenho o perigo, que é ter a sobrecarga. O meu risco é a pessoa ter o estresse, é a pessoa ter ansiedade, é a pessoa ter uma doença cardiovascular ocasionada por esta sobrecarga, se ela chegar a uma exaustão. E aí, como é que eu consigo proteger este indivíduo? Talvez eu tenha que contratar uma pessoa a mais para aquela área, se essa sobrecarga de trabalho for algo que seja constante. Se eu tiver picos, por exemplo, nesse trabalho, eu posso equilibrar. Dias em que não há sobrecarga, eu posso liberar essa pessoa antes do trabalho dela, aonde ela vai conseguir compensar, porque ela descansou nos dias onde vão ter picos maiores, né? Claro, é muito complexo, não é algo tão simples assim, mas a gente tem que entender, a partir do momento que eu identificar, o que eu posso fazer?
Tem situações que vão gerar custos para a empresa, mas tem situações que não. Por exemplo, dentro desse ambiente de trabalho de um escritório, tem uma coisa muito simples, que até a gente chegou a comentar, que é a técnica Flow. O que é a técnica Flow? Ela está relacionada à psicologia positiva, aonde se eu tenho um trabalho que é exaustivo, e dentro desse trabalho exaustivo, eu tenho também trabalhos que eu gosto muito de realizar e outros nem tanto, que faz parte. Nem sempre o que tem no nosso trabalho a gente gosta demais. Então, o que eu faço dentro da técnica Flow? Eu pego meia hora e faço aquilo que eu gosto, que eu amo, onde eu vou colocar a minha concentração e o tempo vai passar super rápido. É esse o significado de Flow. Na hora seguinte, ou na meia hora seguinte, eu faço algo que me deixa chateada, que eu não gosto muito, que é muito exaustivo para mim. E aí eu faço uma pausa ativa, vou tomar o meu cafezinho de 5 minutos, vou dar uma descontraída e volto. Isso é fato na psicologia positiva, que isso traz melhor resultado e maior produtividade. Então, perigo e risco nada mais é do que isso. E nós teremos sim, e não há problema em ter o perigo. A questão é olhar para ele, identificar, saber quais são os riscos que nós teremos, trabalhar esse risco ou para minimizar ou para zerar quando for possível. Estou pensando aqui, super interessante isso que você falou, porque essas questões todas de saúde mental, e isso ficou muito mais evidente desde a pandemia, né? Não que elas não existissem hoje, antes, mas elas foram mais evidenciadas. Existe uma, eu não sei se é uma tendência, mas existe uma impressão errada de vilanização do trabalho, né? De que sempre as organizações são vilãs, o trabalho é vilão, trabalhar causa estresse. E nem sempre, né? Super importante essa sua explicação para contextualizar isso, para que a gente aqui, como gestores, os nossos RHs queridos, gestores de empresas, possam entender como fazer disso tudo um ambiente positivo e uma coisa que possa gerar as duas coisas: gerar o resultado que a empresa precisa, gerar resultado para o acionista, para o investidor, para, né, para o mercado, para todos os stakeholders, e ainda assim a pessoa está satisfeita, né, contribuindo com aquilo de uma forma feliz. É possível, Exato. né? É possível e é importante e é necessário a gente trabalhar feliz. Eu acho que isso é um ponto de vista super interessante para gente analisar. Tem também uma fala, né, de que um pouco de estresse, o estresse até um determinado nível, ele é positivo, né? Ele nos move. Isso. O oposto, o extremo oposto do estresse, uma apatia exagerada, entristece, adoece tanto quanto o estresse exagerado, né? Então, o equilíbrio sempre é o melhor caminho, né? Tanto Super. qual que a subcarga de trabalho, ela também é considerada um perigo e um fator de risco, tanto a sobrecarga quanto a subcarga. Eu tenho que ter o equilíbrio dos Olha que dois. interessante. Quer dizer, é isso, né? A pessoa que está ali, como a gente diz no mundo corporativo, na geladeira, é, encostada ali pelo chefe, pelo gestor, por algum motivo, ela também pode adoecer, tanto quanto o coleguinha do lado que pode estar sobrecarregado, passando por situações de muito impacto ali. Interessante. Muito bom. Catita, agora você, minha querida. Vamos lá. Rodrigo, por favor, antes que eu pule de novo, a segunda fase do nosso processo é a fase do mapear. Então, doutora Silvia explicou todos os, né, como é que é o contexto da NR1, o que é perigo, o que é risco, como a gente entende tudo isso. E aí a gente vai para uma segunda fase que é, mas e na minha empresa? Em que momento eu estou? Como que eu, como empresa, como gestor de uma empresa, como RH, como médico dentro de uma organização, como CEO, como responsável, né, por aquela empresa, como é que eu avalio os perigos e riscos, né, aos quais a minha turma, a minha equipe e os meus colaboradores estão expostos. Então, eu queria perguntar para a Kátia, a gente tem ouvido falar muito da NR1 e tem várias ferramentas, né, vários assessments, como queiram chamar, para que esse mapeamento seja feito.
queria que você explicasse um pouco sobre eles, Kátia. E aí já vou emendar numa dúvida que é se existe alguma determinação dentro da norma, sendo mais específica aqui na pergunta, se existe alguma determinação por algo que exija alguma homologação, algum selo que esses mapeamentos, que essas ferramentas tenham que ter para que eles sejam considerados válidos para a NR1 e para a adequação do PGR. Obrigada, Catita. Perfeito, Clau. Eu acho que essa é uma das maiores angústias aí, né, do que a gente tem escutado dos nossos clientes, de tudo que a gente tem visto, aprendido em cursos, enfim, eu acho que realmente esse ponto do mapear, de como começar, como que eu começo todo esse processo, por onde eu vou começar? E aí, antes de eu falar um pouquinho dessa questão do mapeamento, eu só queria falar assim, a questão da saúde mental, né, como a própria doutora já falou e a Clau também, já é uma questão antiga, né? A gente vem vivendo questões relacionadas à saúde mental há muito tempo, né? Então, eu acho que agora é uma excelente oportunidade, né? Eu acho que agora a gente consegue, de fato, né, com todas essas novas regras, com a nova lei, implementar algumas ações que possam mitigar esses riscos e a gente poder identificar e ser mais assertivo, né? E aí eu acho que que é muito importante, né? A gente trazer sempre a liderança para perto da gente. Eu acho que aqui a gente tem um exemplo na própria Howden, com a Cláudia aqui sendo a nossa VP e a doutora Silvia, diretora, apoiando muito nesse contexto, né? Então, acho que isso é fundamental. E aí, como é que a gente começa tudo isso, né? Eu acho que são muitas questões, muitas dúvidas, muito medo, muita preocupação. Eu acho que não precisa. Eu acho que a gente pode tratar tudo de uma forma mais leve, mais tranquila, e com apoio, né? Você tendo as consultorias para te apoiar em todo esse processo. Então, chegando na questão, né, da pergunta que a Cláudia me fez sobre os mapeamentos. Hoje o mercado ele oferece uma infinidade de questionários, tá? O que é importante? Que esse questionário seja validado cientificamente. Hoje a gente não tem uma determinação, né, sobre qual o melhor questionário. O que a gente tem visto e na prática é alguns questionários que se sobressaem, né? Eu acho que muitos de vocês já podem ter escutado falar. Se não, também assim existe uma pesquisa rápida que a gente possa fazer para identificar quais são eles. Mas a gente tem o COPSOC, né, que são todos questionários validados cientificamente, todos embasados em estudos científicos. Então eles estão ali e podem e devem ser utilizados. Né? Então, a gente tem algumas versões, o COPSOC é um deles, a gente tem também o HSE, também que é uma outra versão, né? E aí a gente também inclui, a gente pode fazer um mix de questionários onde a gente vai avaliar esse COPSOC, por exemplo, ele vai focar as questões voltadas para o ambiente de trabalho, né? Pontuado muito bem pela doutora Silvia aqui. Então, os questionários eles vão focar e olhar para essa questão, né? Não vai ser focado no indivíduo, mas sim no ambiente de trabalho. As questões estão todas correlacionadas com esse processo. Então, a gente tem esse COPSOC que é validado, a gente tem algumas versões, são 3 versões. O que eu tenho visto é a 2, que eu acho que é uma versão bem completa. Então, a gente vê essa oferta aí no mercado, né? A gente tem também o SRQ20, que também foca um pouquinho mais nas questões emocionais, e a gente faz um combo e a gente identifica o melhor questionário de acordo com o perfil do público. Então, nós estamos aqui justamente para apoiar. O que a gente precisa fazer nessa trajetória? Primeiramente, criar um comitê, né? Eu acho que a gente tem que ter um comitê dentro da empresa, onde a gente trabalhe RH, porque é um processo multifuncional, né? Então, eu preciso ter envolvido todos os profissionais, RH, área médica, psicólogos, às vezes até o jurídico. Então, a gente tem que trazer todas essas pessoas, liderança, principalmente, e criar esse comitê. Criamos o comitê? Então, vamos partir para escolher o melhor questionário. Aí a gente escolhe o questionário, apoia de acordo com o perfil. Então, a gente vai trazer esse questionário, esse diagnóstico, né? Então, esse seria o outro processo. E a gente vai classificando os riscos, como a doutora Silvia colocou. E a partir do momento que a gente classifica o risco, a gente identifica um fator e também cria as medidas protetivas. Respondi, Klaus, sua pergunta? Respondeu. Essas duas
posso dizer, metodologias, ferramentas que você citou, pelo que você tinha me explicado, elas são... Porque a gente tem aqui vários fornecedores, várias empresas que a gente, como consultoria, indica para os nossos clientes, e como você bem lembrou, às vezes o que funciona para um não funciona bem para o outro, e a gente tem que, faz parte do nosso papel aqui, ajudar nessa escolha. Mas os nomes que você falou, o primeiro é como? A gente tem o COPSOC 2, COPSOC e COPSOC 2, e tem mais um que você citou. HSE, HS. HSE, isso. E as ferramentas que a gente tem visto, elas fazem uso dessas metodologias dentro das suas próprias ferramentas, né? Então, Exato. só para esclarecer aqui, gente, não é que existem só duas empresas que oferecem soluções. Não, as diversas empresas que oferecem a tecnologia para aplicação desse questionário dentro dos clientes, dentro das empresas de vocês, elas se apoiam em metodologias. Duas dessas muito importantes e validadas internacionalmente são as duas que a Kátia citou. É isso, Existem Kátia? outras Entendi. também, é Existem isso, outras Cláudia. também. Existem Essas outras são... também ferramentas, mas eu estou trazendo aqui, provavelmente, a que a gente mais tem Tem escutado e visto tem mais feito sentido nos processos, tá? Mas tem uma infinidade uma de infinidade. questionários e ferramentas. E eu acho que tem uma dúvida que a gente tem se deparado nas conversas, pelo menos nas que eu tenho tido, que nem sempre são com o pessoal da área médica ou de medicina do trabalho, né? Existe uma confusão um pouco nisso, né? Se é uma questão da saúde mental do indivíduo, né? Porque, puxa, eu tenho tido muito uso de terapia na minha organização, as pessoas estão se queixando, estão adoecendo mentalmente, né? Então eu preciso tratar isso. Na verdade, gente, a norma é sobre os riscos da empresa, corporativos. É como se eu falar usar algum conceito errado aqui, por favor, doutora Silvia e Kátia, me corrijam. Mas é sobre a empresa evitar e mapear os riscos que ela causa aos seus indivíduos. Tratar o indivíduo são outros 500, está em outra esfera, e a gente vai falar depois aqui um pouquinho no final sobre isso. Mas aqui a gente está falando de mapeamento de riscos dentro da empresa. Tá bom, pessoal? Então, acho que para ilustrar isso, Kátia, dá exemplos, 1, 2, 3, de perguntas que constam desse questionário. Assim, só para que fique claro aqui como que é diferente um questionário de avaliação dos riscos para NR1 e um questionário de avaliação da situação de saúde mental de um indivíduo, né? Conta para gente, que tipo de pergunta é feita? No COPSOC, por exemplo, né, ele é muito focado, então ele vai trazer justamente a diretriz relacionada ao que acontece no ambiente de trabalho. Então, você vai ter lá, os modelos eles vão variar de acordo com a quantidade de perguntas. Então, o 1 é o mais curtinho, aí tem o 2, ele vai aumentando. E claro que você pode fazer combos, incluindo outros questionários. Mas, por exemplo, né, a gente tem aqui o COPSOC, por exemplo, que é de Copenhague, que é uma versão média. A gente tem uma pergunta: a sua carga de trabalho fica acumulada por ser mal distribuída? Aí as respostas que a pessoa vai dar é entre nunca, quase nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Né? Outra pergunta: precisa fazer as horas extras? Precisa trabalhar muito rapidamente, por exemplo? Né? Seu trabalho exige a sua atenção constante? Então, quer dizer, ele vai percorrer nesses pilares, questionando o que acontece com o indivíduo no ambiente de trabalho, como ele se sente, né? Percorrendo todas essas sensações. E aí, claro que a gente pode trazer também algumas questões relacionadas à parte individual, que é onde a gente vai ter a identificação, e perguntar, por exemplo, como que ele tem dormido na última semana. Você tem dormido bem? Você tem se alimentado bem? Né? Então, ele é um combo completo e ele vai trazer para a gente a diretriz de onde a gente, de fato, precisa aplicar a medida protetiva. Provavelmente, muitas das medidas protetivas as empresas já tenham, né? Por isso que eu acho que não é um monstro, né? Não é uma coisa tão complicada. A gente vai só organizar de uma forma, ter uma estratégia, né? Identificar esses riscos, trazer, analisar o que vocês já têm, né, dentro de casa, provavelmente muitas das coisas, e a gente
organiza tudo isso. E o que não tiver vai sendo implementado, né? E as ações relacionadas à saúde e bem-estar entram também nesse combo. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ótimo, tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos passar vamos passar aqui para o próximo pilar. Rodrigo, por favor. O próximo pilar, gente, é sobre agir, né? A gente precisa passar da compreensão para o mapeamento, agora a gente precisa tomar as providências necessárias para endereçar os problemas que a gente identificou no mapeamento, né? E aqui é que a coisa começa a ficar mais interessante, né? Até agora, a gente estava entendendo tudo, né? Entendemos a norma, entendemos o nosso ambiente, entendemos onde estamos, e agora o que fazemos. E aí eu queria jogar aqui uma provocação para a doutora Silvia. Eu vou pegar depois no fim esse gancho do que a Kátia falou, né, de que a gente já tem muitas coisas dentro das empresas, que nós não nos apavoremos, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, e a gente vai ajudar vocês no que vocês precisarem, contem com a gente para isso. Mas existe uma questão de que a NR é ruim quando a gente pensa que ela pode ser entendida simplesmente como mais uma norma que tem que ser cumprida, como tantas outras normas que existem na medicina ocupacional. A gente, né, tem um estigma nem sempre positivo, né, em relação aos rituais que têm que ser feitos em medicina ocupacional, né? Então, nem sempre o exame admissional é bem feito, nem sempre o demissional é bem feito. A gente vê ainda, né, isso sendo feito para cumprimento de uma legislação. E a gente aqui, muito preocupados que somos aqui com o cuidado às pessoas, a gente tem essa preocupação de que essa norma seja mais que isso, né? Que ela de fato tenha um impacto e que isso lá na frente possa, de verdade, impactar, por que não, a sinistralidade do seu contrato do plano de saúde. Quer dizer, no fim do dia, se você tiver uma gestão melhor do seu ambiente, se o ambiente oferecer menos perigo, você controlar mais o seu risco, as pessoas adoecerem menos, você vai ter menos reajuste no plano de saúde, um controle melhor do investimento que você faz em saúde. Então, doutora Silvia, conta um pouco aqui como que você, como médica, acha que a NR1 pode ajudar a produtividade das empresas, pode impulsionar tudo isso, até do ponto de vista econômico mesmo, né? Pegando todo esse gancho aí dos investimentos que são feitos em saúde dentro das empresas. Comenta pra gente isso. Difícil Perfeito. essa, hein? É difícil, mas vamos lá, né? A Vamos gente lá. responde. Se surgir dúvidas, a gente tenta esclarecer, né? Até porque eu acho que isso é um aprendizado também constante, né, Cláudio? Certo. Primeiro que a gente pensa, as NRs, elas passaram a existir de novo para aquela questão do ganha-ganha. Eu tenho que ter a manutenção do meu negócio, eu tenho que ter pessoas que possam trabalhar no meu negócio, né? Quando eu não tenho essa atuação e eu não tenho esse cuidado, impactos vão vir, seja em que risco for que a gente esteja falando, tá? Tá. E quando eu olho para a questão da saúde emocional, dos riscos psicossociais, eu vou ter impactos extremamente importantes na questão de ter pessoas que estão ali no presenteísmo, ou seja, eu estou no meu ambiente de trabalho, mas eu não consigo render por vários motivos, pode ser. Eu posso já estar adoecida e seguir para um afastamento. Quando eu vou para um afastamento de um INSS, muitas vezes a empresa necessita contratar alguém para colocar ali no meu lugar, mesmo que seja um temporário. Isso gera um custo a mais. Você tem custos de treinamento e assim por diante. Você vai ter o tratamento deste indivíduo dentro do plano de saúde, onde vai gerar as consultas com psiquiatra, as terapias e assim por diante. Não que isso necessariamente vai ser ruim demais, porque a pessoa está procurando se cuidar, mas se eu consigo atuar antes, eu evito este custo e este gasto, obviamente, ou eu minimizo este gasto. A gente acaba tendo, obviamente, o resultado na questão da produtividade. Em algumas empresas, dependendo a função do indivíduo, eu corro dois outros riscos. O primeiro, o risco de erro. E existem erros que a gente consegue consertar, e existem erros que a gente não consegue consertar, se eu não estiver bem.
Se eu estiver desatenta, além do risco de cometer um erro, eu corro o risco também de me acidentar. E todo mundo sabe aqui, quando existe um acidente dentro de uma empresa, o impacto financeiro que isso tem para ela, obviamente. E, claro, a questão de como aquela empresa ela é vista no mercado de trabalho. Porque quando você passa a olhar, a ter esses outros cuidados, e você começa a reduzir adoecimento, você começa a reduzir a utilização do seu plano de saúde, você começa a fazer com que as pessoas tenham mais foco no trabalho, estejam mais atentas, isso lá fora, no mercado, essa empresa, ela é olhada de uma forma muito diferente, né? Claro que, como você bem colocou, a gente está falando de riscos no ambiente de trabalho. Temos algumas empresas no mercado que já estão alguns passinhos à frente, porque já vem tratando desse tema já há alguns anos. E quando a gente fala do risco no ambiente de trabalho, é importante a gente fazer a correlação com o que a Kátia colocou. Eu faço um questionário, o indivíduo está respondendo, mas eu não vou olhar a resposta individual, eu vou olhar a resposta do grupo. Então, a Silvia pode ter uma sobrecarga de trabalho na opinião dela, mas todos os que estão naquela área, como todos veem o ambiente de trabalho. E isso é muito importante, porque eu vou focar no ambiente, o impacto vai ser ali. Eu tenho que olhar a produtividade, o que está acontecendo ali, tá? A questão, obviamente, da gente fechar aquela torneirinha do gasto que a gente está tendo, porque se eu estou tendo afastamento, se eu estou tendo utilização do plano de saúde, se eu tenho que contratar pessoas novas e eu fecho essa torneirinha desse gasto, talvez o que eu estivesse gastando aqui, eu consiga reincidir na empresa, colocar, realocar ali de uma outra forma para o meu colaborador, talvez até em reconhecimento financeiro. Que legal, interessantíssimo isso que você falou do mapeamento ali, sei lá, de uma área, né? Porque de fato acontece, se você identifica por esse mapeamento que isso não é um problema da área ou não é um problema da empresa, né? E é um problema do indivíduo, você vai precisar mudar o foco de atuação ali. Quer dizer, a ação é diferente, né? Se ela for, a abordagem for no indivíduo ou for no ambiente. E aí eu acho que volta um pouco para o que você falou no começo. Nem sempre a gente identifica que os problemas de saúde mental a que as pessoas estão acometidas são gerados nas empresas, né? Exato. E isso é um grande desafio. Eu tenho conversado bastante com os RHs, é um grande desafio isso, porque às vezes a pessoa tem, todo mundo tem, né, suas questões pessoais, seus problemas no dia a dia, está passando por outras questões que não necessariamente estão relacionadas ao trabalho. Mas isso aparece onde? Onde a pessoa passa a maior parte do dia dela, né? E é muito natural que a própria pessoa, o gestor, outras pessoas, a família, enfim, automaticamente faça uma relação entre o trabalho e a situação de saúde mental daquela pessoa naquele momento. E Sim. não necessariamente aquele é o principal motivo. Acho que nós não temos um psicólogo aqui com a gente hoje nesse fórum, podemos, é uma boa ideia, mas a gente imagino que seja muito difícil separar, né? O que acomete a mente da gente, o que nos faz adoecer? Eu tenho estado deprimida, tive um diagnóstico de depressão. Tem um motivo único? Nunca tem. Né? Acho que são várias situações. Muito difícil a gente cravar ali quanto do meu estado mental vem do mundo pessoal, do mundo profissional, mas quando a gente começa a fazer esses mapeamentos, a gente começa a ter orientação para agir. E é isso que começa a fazer a diferença. Né? Que aí a gente vai endereçando os temas e vai nos dando mais tranquilidade para ter a certeza de que dentro da organização a gente está fazendo a nossa parte. E pelo menos o que está na nossa esfera de tirar da frente ali, de resolver, diminuir o perigo e o risco, a gente está fazendo, né? Acho que isso é um ponto interessante. Se deixar, a gente vai estourar o tempo aqui, né? Então, deixa eu voltar, vamos passar para o quarto pilar, que esse é bem legal, porque a gente fez tudo isso, a gente entendeu, a gente mapeou, a gente agiu, a gente tem que medir, né? Porque
senão a gente fica com a sensação de que não fomos produtivos. E importantíssimo, agora que o nosso ciclo aí está completo, gente, a gente entender que isso não é um trabalho único, isso é contínuo, é um PDCA, né? A gente vai constantemente fazendo isso. Então, não é porque você fez um ciclo de compreensão, mapeamento, ação e mensuração que então agora está resolvido. Isso tem que ser constante. Tem que ser no dia a dia. Claro, você não vai fazer o mapeamento todo mês, depende da periodicidade legal, inclusive, que a sua empresa está sujeita, no caso do PGR, para que você tenha que refazer esse mapeamento formal, mas é muito importante a gente manter a atenção nas ações e ir medindo isso para poder colher os frutos disso tudo. No ponto de vista da mensuração, Kátia, como é que a gente, como Howden, agora eu vou falar um pouco da gente aqui, porque existem várias formas de fazer isso, vou contar como é que a gente tem endereçado esse tema. Vou contar não, quem vai contar é a Kátia. Como que a gente pode apoiar as empresas nessa jornada de acompanhamento de indicadores e mensuração do que a gente tem feito relacionado a esse tema? Eu acredito que, assim, Cláudia Howden, hoje, ela como consultoria, ela consegue apoiar todos os nossos clientes em toda essa trajetória, né? Então, desde lá do começo, quando a gente explicou e falou um pouquinho sobre criar um comitê, a gente escolher um bom questionário. Então, nós estaremos aqui para dar suporte para os nossos clientes em todas as etapas, né? E claro que a decisão sempre vai ser do próprio cliente, mas como uma consultoria, especialistas na área, a gente pode dar esse suporte. Então, a gente acompanha ali qual é o melhor questionário, a gente acompanha o resultado desse questionário, a gente cria com ele um cronograma e um planejamento estratégico para inserir as medidas protetivas, né? E aí o mais importante, né? A gente criou as medidas protetivas e a gente aplicou as medidas protetivas e a gente vai medir ao longo do tempo se isso de fato está trazendo resultado ou não. Como? A gente vai reaplicar o questionário e possivelmente a gente pode utilizar outros recursos, né? Como a própria Howden tem um questionário próprio que se chama Equilíbrio Vital, que fica para um próximo fórum, para a gente falar um pouquinho sobre, mas a gente pode ofertar também algumas ferramentas para apoiar nesse meio do caminho. E aí a gente mede novamente isso e identifica, consegui baixar do meu risco alto para o médio, para o baixo, mitiguei o risco, né? Não, aqui não funcionou muito bem esse tipo de ação, precisa fazer um ajuste, a gente precisa mudar isso, e aí a gente acompanha esse processo, né? Como bem o símbolo colocou, é um infinito, então a gente vai seguir nesse caminho o tempo todo, e sempre acompanhando com o nosso cliente cada passo, cada solução e cada sucesso ali alcançado. Muito legal. Gostei dessa parte, né? Esse questionário, eu sempre gosto de falar aqui, né? O nosso RH aqui da Howden é o nosso principal cliente, é o nosso cliente mais querido, né? Porque é aqui que a gente aplica todas as nossas soluções. A gente tem uma RH aqui que é parceirona da gente, a Tatiana, ela está de férias e a gente não quis adiar o webinar porque ele estava com data para a norma estava com data para ser implementada e a gente não quis mudar a nossa interação aqui com vocês e também não quisemos adiar as férias da Tati, porque para a gente aqui é importante que as pessoas saiam de férias e também não quis pedir que ela entrasse no webinar lá das férias dela, mas ela estará com a gente numa próxima vez para contar esse testemunho para vocês do que a gente tem feito aqui. Esse questionário a gente aplicou aqui para a gente e isso foi embasamento para a gente implementar uma série de medidas. Gente, mas uma série de medidas, uma série. E aí eu queria dizer aqui agora que, assim, para quem está vendo isso, talvez pela primeira vez não tenha ninguém que esteja escutando isso pela primeira vez, mas num contexto onde a gente detalha um pouco mais isso, pode estar surgindo uma grande interrogação, né? O que eu faço agora, né? Por favor, vocês levantaram aqui um monte de questões, talvez eu esteja mais confuso do que tenha sido ajudado aqui. Então, a gente queria colocar aqui para vocês, primeiro,
muita calma nessa hora, vai dar tudo certo, isso não é um bicho de 7 cabeças, e como já falamos, a norma ela pode trazer benefícios super importantes. Então, eu pedi para Heloísa, minha querida Heloísa aqui, que preparou um slide super interessante aqui para a gente. Para Heloísa, a gente precisa acender a luz aqui para que as pessoas, a gente como gestores, consiga enxergar o que é que a gente já tem dentro de casa. Como é que a gente potencializa tudo isso que a gente já faz e já investe dinheiro, tempo, né, esforços. Então, essas aí são algumas só das ferramentas como é que vocês chamaram? Medidas protetivas, Medidas meninas? protetivas. Medidas protetivas. A doutora Silvia usou outro dia um termo que eu achei super interessante também, que são os EPIs, né, da saúde. A gente já tem muito disso dentro das nossas empresas. Por exemplo, quando a gente fala em treinamento para liderança, quando você faz esse mapeamento, esse assessment lá da NR1, e a gente se depara que muitos problemas de saúde mental, muitas vezes são gerados pela liderança tóxica, todos esses temas que a gente, né, tem discutido tanto em fóruns específicos, treinamento para liderança que a gente já tem normalmente é a vacina ou o antídoto para esse problema. Então, não necessariamente você vai ter que investir mais. Talvez você tenha que ajustar um tema. Você tenha aqui um treinamento de liderança voltado ou em um dos módulos tratar desse tema, se essa for uma coisa que tenha sido diagnosticada lá no seu mapeamento. Rodas de conversa, gente, isso não custa dinheiro. Isso é barato de fazer, é simples. As pessoas muitas vezes precisam falar e ouvir só. Elas não precisam de grandes coisas para se sentirem acolhidas pela empresa, né? E tantas outras aí, todas as, não vou passar uma por uma, vocês conhecem muito bem tudo isso, feedbacks constantes, isso é o princípio básico, né, de qualquer líder, focar nisso, treinar as lideranças para isso, faz uma diferença gigante, e vocês vão perceber isso no mapeamento seguinte, na mensuração, na etapa da mensuração, como que isso, quando devidamente endereçado, traz resultados muito relevantes e que vão fazer com que todos nós estejamos atendendo a norma de um jeito, como eu vou dizer, resolutivo, mais do que simplesmente um cumprimento legal, né, regulatório. Vamos cumprir de uma forma com louvor, né? Vamos cumprir com estrelinha para que a gente de fato veja melhoras. E de novo, insisto que esse é meu papel lá na frente, que os custos que a gente investe em saúde, no plano de saúde, inclusive, possam estar mais controlados. Tá bom? Então, esse aqui é o panorama geral. Só volta de novo aquele primeiro slide, Rodrigo, do infinito, só para ficar bem registrado aqui para todos nós, que esse é um trabalho constante, é um fluxo que passa por compreender, e compreender também é constante, a norma sofre mudanças, as coisas vão se ajustando, a gente precisa estar atualizado com relação a isso, o mapeamento constante, que pode ser um mapeamento mais amplo ou em módulos ao longo do tempo, para a gente ir entendendo como a gente está, as ações passam por tudo isso que eu falei agora, e medir sempre para que isso possa direcionar o nosso entendimento e as nossas ações. Eu prometi 10 minutos para pergunta, me excedi. Então, quero abrir aqui, parece que a gente tem, acho que algumas perguntas aqui no nosso chatzinho. Elô, eu acho que eu mesma vou seguir aqui para a doutora Silvia. Já estou com a mão na massa aqui, tá bom? Depois eu te apresento. Silvia, olha, eu não consigo. Marcos Vinícius Moreira fez um comentário aqui. Disse o seguinte, que na elaboração ou revisão da ENR1, um detalhe para acrescentar, que na elaboração ou na revisão da NR1 foi observado o que está sendo feito por outras empresas em outros lugares do mundo, frente aos requisitos da ISO 45003 de 2021,
que fornece também diretrizes para a gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, foco na saúde psicológica e segurança nos trabalhadores. A norma complementa a ISO 45001, que trata da gestão da saúde e segurança ocupacional. A 45003 ajuda as organizações a identificarem, avaliar e controlar os fatores que podem afetar a saúde mental e o bem-estar dos seus funcionários. Ou seja, tudo convergindo para isso, né? A gente teve a OIT, a OMS, ISO, né? A metodologia ISO aí também atuando fortemente sobre isso. Então, obrigada, Marcos Vinícius, pelo seu comentário. E aí ele faz uma pergunta aqui, Silvia. Diante desse contexto, né, de mobilização de todo o mercado, das instituições para esse cenário. Como você tem observado as ferramentas para melhor classificar as probabilidades dos perigos psicossociais? Ele diz que ele tem observado muito achismo no reconhecimento dos perigos e poucas abordagens sistêmicas para essa avaliação. Ele queria te escutar um pouco sobre isso. Kátia falou um pouco na fala dela, mas complementa com seu parecer também para a gente te ouvir um pouco, por favor. Perfeito. Primeiro, bom dia, Marcos. Excelente pergunta. Eu acredito que seja o que está no pensamento de muitas empresas, obviamente. E você usou duas palavras-chave na minha opinião. A primeira, achismo, e a segunda, sistêmica, tá? E elas, na minha opinião, elas estão totalmente interligadas. Se eu não tenho algo sistêmico, elaborado, desenhado, validado, homologado, e que eu não entenda que eu tenha que ter uma ferramenta dentro destes critérios, o achismo tende a prevalecer. E realmente isso não é uma visão só sua. Eu também, desde agosto do ano passado, venho observado isso. Eu acredito que também seja porque muitas das empresas e até colegas, tá, médicos da medicina ocupacional, ainda um pouco perdidos de como eu vou identificar, como é que eu vou separar o pessoal do profissional. E aí, na minha opinião, o que nós precisamos ter? Primeiro de tudo, avaliação do ambiente. Com isto, eu preciso ter uma ferramenta homologada e validada. Todas estas ferramentas que a Kátia bem comentou, elas são de reconhecimento internacional, com estudos realizados até a efetivação delas no mercado para a utilização de tal diagnóstico e tal identificação de perigos e riscos. Eu não posso fazer uma análise olhando apenas para um indivíduo ou olhando apenas para um dado dentro da minha empresa. Quanto mais dados eu tiver, melhor vai ser o meu diagnóstico. Então, se eu tenho uma ferramenta onde eu faço esse questionamento, onde eu identifico os perigos do grupo, eu olho para aquilo que eu tenho de afastamentos, CDFs, empresas um pouco mais maduras desse processo, que realizam rodas de conversa, onde ouvem os seus colaboradores, eu consigo ter um desenho exato. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu parto de achismo ou de ferramentas que não estão homologadas, eu posso dar um tiro no meu pé. Por quê? Porque eu posso identificar situações que não são a realidade daquela empresa, tá? Então, muitas vezes a gente olha ali no mercado, ferramentas que estão sendo trazidas, mas se você fala, qual é o seu embasamento? O que você está utilizando para ter criado esta ferramenta? E se ela não estiver embasada, o risco de termos um diagnóstico não adequado, ele vai ser muito grande. Então, a sua pergunta é extremamente procedente dentro de todo esse processo, porque se eu fizer um diagnóstico errado, se eu partir de achismos dentro do que eu vejo do meu ambiente de trabalho, o meu plano de ação, o meu PGR, não vai estar adequado e, consequentemente, na hora que eu for mensurar e os resultados que o Ministério do Trabalho busca observar, que é a redução de afastamentos, né, melhorias no ambiente de trabalho, eu não vou ter. E aí eu vou ter que, na hora de rodar meu PDCA, fazer todo o processo inicial. Então, eu entendo que esse um aninho que a gente tem aí pela frente é olhar e escolher muito bem essa ferramenta.
Vamos ouvir os achismos, vamos ver o que os outros estão pensando e como eles estão enxergando, até para que a gente também tenha esse aprendizado e tenha o nosso brainstorm. Mas a ferramenta, o principal ponto, ela tem que ser homologada, ela tem que ter tido um estudo prévio, um projeto piloto lá atrás, para falar, ela realmente funciona para a identificação deste perigo. E, obviamente, olhar para o ambiente. E aí eu queria fazer só um adendo de uma colocação que o Marcos fez, que foi sobre a ISO, toda essa preocupação que se tem, e uma atenção. Porque por mais que a gente fale que nós estamos olhando o ambiente de trabalho, e a Cláudia também comentou aqui, eu tenho pessoas com situações individuais que estão sendo impactadas por essas situações. Então, por exemplo, eu posso estar passando por uma situação de um divórcio, e vou para o meu ambiente de trabalho. Se eu estiver numa linha de produção e dependendo do que for a minha função, eu posso me acidentar porque eu não vou estar 100% focada. Então, por mais que a gente fale que a gente separa o risco e o perigo, o indivíduo ele é um só, fora da empresa ou dentro dela. Então, quanto mais nós formos alimentando esta cultura desse cuidado da saúde emocional, melhor vai ser. Porque se essa pessoa não estiver bem, ela vai procurar o líder dela justamente para pedir o apoio e para pedir a ajuda. Então, assim, eu sei que eu complementei a pergunta do Marcos. Marcos, se não ficou claro, estou à tua disposição para nós conversarmos. Acho que esse é um tema que daria até assunto para mais uma webinar, porque realmente a dificuldade que a gente tem nesse processo de diagnóstico das ferramentas que a gente tem no mercado, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso é muito importante, se tiver dúvida, busque quem possa te auxiliar a estar direcionando para essas ferramentas para não correr o risco do achismo ou de um diagnóstico que não seja tão preciso. Obrigada, doutora. Gente, tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente já excedeu o tempo. Kátia, eu preciso te pedir um favor. Entra ali no chat, coloca, por favor, o nome das ferramentas. A Grazi... Eu vi aqui, Graziele. Clau. Ah, você viu? Tá bom. Eu vi, e assim, eu queria só Graziela. complementar, Graziela, que na sequência a gente vai encaminhar para vocês um material, tá? E a gente vai colocar os questionários principais. Ah, ótimo, Kátia. Fique A gente vai mandar tranquila. um material que tem os 8 passos para a Isso. implementação de uma solução eficaz. As outras perguntas, gente, a gente responde para vocês depois, tá bom? E envia para vocês. Eu queria só um minuto da atenção de vocês a mais, prometo, não vai ser mais que isso. Rodrigo, por favor, o último slide. A gente queria oferecer aqui para vocês, gente, vocês irão atender apenas quem são os seus clientes. Não sei quem perguntou, está como usuário desconhecido, eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu vou contar aqui da mentoria. A gente vai oferecer aqui para vocês, para quem se interessar, quem estiver aqui nesse webinar com a gente, uma mentoria sobre o seu programa de benefício, o programa de benefícios da sua empresa. Se você tiver interesse nisso, isso vai ser uma coisa sem custo, a gente está oferecendo isso para as pessoas que aqui estão. Quem vai conduzir essa mentoria sou eu, com a ajuda do Ricardo Âmbar e da Heloísa, que vamos preparar um material de diagnóstico sobre o programa de benefícios da empresa. Já pensando aqui nessa pergunta que eu recebi, Heloísa, vou fazer aqui um momento deu a louca no gerente. Manda! Vamos fazer o seguinte, para as empresas que estiverem participando da mentoria, eu vou propor que a gente aplique para os colaboradores da empresa uma das medidas protetivas que a gente oferece aqui, que é o Assessment de Saúde Mental Individual. Tá bom? É uma ferramenta que a gente aplica online, ela é baseada no DAS 21, que avalia a situação da pessoa, da saúde mental da pessoa nos últimos 7 dias, o que permite com que sejam concluídos alertas em relação à saúde mental. Ela não é uma ferramenta de diagnóstico de depressão e ansiedade, mas ela traz alertas importantes para que as pessoas possam se cuidar. E isso como uma ação posterior ao mapeamento,
costuma ser muito resolutivo, ajudar bastante com que as pessoas se entendam ali, comecem a perceber, a se perceber como um possível cuidado necessário para si própria. Então, se você tiver interesse nessa mentoria, escaneie esse QR Code, você vai receber um link, a gente vai encaminhar as informações para você. A gente não precisa atender só os nossos clientes, portanto, não sei de quem foi a pergunta, agradeço, e a gente começa uma conversa que orienta vocês com relação à implementação das ações para NR1 e qualquer outra coisa que vocês precisarem aqui relacionados aos benefícios. Tá bom, pessoal? O Ricardo tá. Ricardo, você tá por aqui? Eu não, acho que eu não vou conseguir colocar o Ricardo aqui, mas tudo bem. Depois a gente, juntos na mentoria, vocês vão conhecer a todos e vamos ajudá-los nessa jornada que pode ser tão bacana de cuidar das pessoas, né? De fazer com que os investimentos que a gente tem nas pessoas, como RH, como área médica, como assistentes sociais e tudo isso, possa, de fato, gerar resultados importantes. A gravação da live, não sei se isso estava previsto, mas vocês vão receber um material. Se você puder, de novo, gente, não está aparecendo o nome da pessoa. Se você puder se identificar, a Heloísa depois entra em contato com você sobre isso. Sim, sim. A gente vai fazer uma edição Não tá, para ficar de uma forma assim mais direta e a gente vai encaminhar para vocês. Fiquem tranquilos. O Rodrigo está me dizendo aqui que ele consegue ver o nome da pessoa que fez essa pergunta. Por alguma razão, na minha versão aqui não está aparecendo, mas fique tranquilo que nós vamos disponibilizar aqui para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Peço desculpas por ter cedido aqui uns minutinhos. Agradeço a Francisca, que bom. Fico muito feliz que tenha sido útil. Estamos à disposição de vocês para uma nova conversa. Se vocês tiverem sugestões de outros temas ou até quiserem avançar um pouco nesse tema também, por favor, comentem aqui no chat, a gente deixa aberto aqui mais um minutinho para que vocês possam dizer se tiver mais alguma coisa que a gente possa contribuir aqui com vocês. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bom dia a todos, um bom feriado e nos vemos.